Quando você acha que as pessoas morrem no mundo do One Piece, lendas vêm e vão, mas não de um modo efêmero, nunca como uma chama fugaz, porque as pessoas nesse mundo só morrem quando são esquecidas. E com isso em mente, as palavras sobre a morte de Rox Dizzyback que ecoaram pelo mundo fazem sentido quando olhamos para a sua história apagada. Ele foi esquecido e por isso morreu, mas ao que parece pode ter renascido como um certo doutor, um charlatão que acabou em uma ilha com a maior conexão com Nika, o Deus Sol que já vimos, o Reino dos Tambores, a Ilha de Drum. Quer saber tudo sobre a teoria mais incrível que conecta Rox Dizzyback ao Dr. Hero Luke? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo a teoria que tá em alta. Dr. Hero Luke. Calma, não fica bravo. Mas essa teoria ela é interessante porque tem umas conexões muito loucas aí. Não só pelo visual, a história do Dr. Hero Luke parece que ainda não terminou. E ela se conecta muito bem com a ideia de Rox Dizzyback ter mudado de identidade em algum momento. Por que ele faria isso? Assiste o vídeo até o final porque eu tenho certeza que você vai sair daqui explodindo a mente. Tem muita informação nova para essa teoria que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você é novo aqui no canal, assiste na maciota. Se no final do vídeo você acreditar que o Hero Luke é o Dizzyback, você se inscreve. Agora se você é da pior geração, já acreditou que eu sei? Deixa o dedão no like aí para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre a volta de Rox Dizzyback. Então vamos lá, amigos. A ideia, ela é maluca, mas calma, se segura aí porque tem umas coisas que eu tenho certeza que você ainda não viu sobre essa teoria. A ideia é a seguinte. Segundo o Dr. Hero Luke, ele já foi uma pessoa má, um bandido, com uma doença terminal, cuja essa doença foi milagrosamente curada quando ele observou árvores de Sakura, árvores de cerejeira no oeste do mundo, o que nos revela ser o West Blue. Isto foi há 38 anos atrás e como sabemos exatamente que essa cura aconteceu há 38 anos atrás pela linha temporal? Primeiro, capítulo 141, vemos que a história do Chopper com o doutor se passa há 6 anos antes. Depois no capítulo 144, maravilhosamente o Dr. Hero Luke nos conta que vem fazendo uma pesquisa há 30 anos. 30 mais 6, 36 anos. Porém meus amigos, 2 anos de time skip. Boom, temos o ano marcante de 38 anos atrás, ao qual todo fã de One Piece conhece como sendo o ano de um certo incidente. Um incidente que balançou o mundo, o incidente de God Valley. E convenhamos que o Oda casar a linha temporal do incidente de God Valley com o Dr. Hero Luke iniciando a sua pesquisa não é à toa. Nada em One Piece é por acaso. Sabemos também que o Dr. Hero Luke ele tinha uma predileção pela vida pirata. Porque ele explicou ao Chopper como a Jolly Roger, a bandeira, é um símbolo de fé. E que tudo pode acontecer quando se acredita na sua bandeira. O que é curiosamente muito parecido, uma crença bem semelhante a do Barba Negra sobre os sonhos não têm fim. Ao qual sabemos ser o herdeiro da vontade de Rox Dizzyback. Segundo os extras chamados Road to Laugh Tale que já confirmam isso. Mas também pelas conjecturas da própria história com Barba Negra querendo ser rei do mundo também. Então assim, essas pequenas conexões levam à conclusão de que o Hero Luke pelo menos era um pirata maligno que operou até 38 anos atrás e esteve no West Blue antes de parar, tá bom? E foi exatamente após o incidente de God Valley que ele mudou sua mentalidade. E como sabemos, 38 anos atrás, a época que o Hero Luke mudou de ideia é quando o incidente ocorre no West Blue, local que ele estava, e onde os piratas Rox foram completamente destruídos para sempre após a derrota de Rox Dizzyback. Isso aqui, pra mim, pelo menos, tá bom? É quase que um fato, dado a linha temporal casar com 38 anos. O Hero Luke era pelo menos um dos piratas Rox. No entanto, tem umas pistas a mais aí, umas conexões interessantes que podem apontar para uma outra verdade. Que o Dr. Hero Luke não era apenas um dos membros dos Rox, mas pode ser o próprio Rox Dizzyback. Isso claro pode parecer absurdo, mas tem umas conexões que
convenhamos, são bem convincentes. Primeiro, o cabelo de Hiruluki, né, que é tão longo quanto o do Xebec visto nas suas silhuetas, mas com um penteado diferente, quase como se o Doutor quisesse desassociar o antigo visual desgrenhado do Capitão dos Rocks. O Hiruluki também usa calças com o padrão de rochas, assim como o sobrenome de Xebec. Hiruluki contou a Chopper sobre a vastidão do mundo, algo esperado de alguém que aspirava a se tornar o próprio rei do mundo. Hiruluki morreu com um sorriso no rosto, como qualquer membro do clã D, em um capítulo intitulado A Vontade que Continua, trazendo obviamente uma conexão com a vontade herdada. A conexão com Barba Negra é muito interessante, porque o Barba Negra ele tem fortes laços com o Xebec, ainda desconhecidos, mas que podemos puxar algumas coisas. Até Barba Negra chegou ao ponto de batizar o seu navio em homenagem ao Capitão dos Rocks, chamando de Sabre de Xebec. E ambos esses personagens acreditam em sonhos impossíveis, o que nos leva a supor que o Barba Negra talvez seja para o Xebec o que o Bartolomeu é para o Luffy, seja alguém que admira realmente o que o Capitão dos Rocks foi no passado. Mas há um ponto bem esquecido na trama que pode sugerir que o Hiruluki seja o Xebec com base nas ações do próprio Teach. Sabemos que o Barba Negra visitou o reino de Drum em algum momento antes do Luffy, fazendo inclusive o Apo fugir de lá, mas até o momento não sabemos o motivo dessa visita. O que o Barba Negra estava procurando na ilha de Drum? Os médicos lendários para curar alguma doença, alguma anomalia do seu corpo? A fruta Hito Hito no Mi de Chopper, achando que era Hito Hito no Mi modelo Nika? Ou será que ele não estava procurando o próprio Xebec, que agora é conhecido como Dr. Hiruluki? Sabemos que Hiruluki era um criminoso antes de retornar ao reino de Drum e sofria de uma doença cardíaca que foi curada ao ver essa flor de cerejeira que cobria uma montanha inteira. Depois disso, ele morre na rocha de Drum. É quase poético, né? Ele morre na rocha de Drum, em cima de um tambor. Agora, eu queria adicionar mais umas coisas aqui. Tem uma cena filler do anime, eu acho magistral essa cena, tá? O Hiruluki, ele basicamente nos conta sobre os 3 tipos de Haki quase 10 anos antes deles de fato serem nomeados. Tudo bem que o anime já tem uns prenúncios com o Haki. No episódio 1 tem o Shanks lá usando o Haki do rei. Depois o Luffy contra o Kuro meio que usando o Haki de observação. Mas o Hiruluki, ele deu um prenúncio dos 3 tipos de Haki. E isso daqui eu acho simplesmente insano. Quando ele conta a Chopper sobre as características de um pirata, o Hiruluki ele explicou ao Chopper o que os piratas realmente são na sua visão. E na sequência ele cita 3 características que representam na verdade os 3 tipos de Haki. Ele diz o seguinte: piratas são grandes homens do mar. Eles têm um corpo duro como rocha. Seus olhos são como o de uma águia e suas vozes rasgam os céus como um trovão. Isso aqui é realmente insano, né galera? Porque sim, é um prenúncio dos 3. O corpo de rocha é Haki do armamento. A visão de águia, Haki de observação. Vozes que rasgam o céu como trovão. Porra, o céu se racha ali quando se usa Haki do rei, né? Então eu gosto muito dessa fala. Inclusive ele também fala sobre vontade herdada. Quando um homem morre, quando é esquecido. Então o fato do Hiruluki saber dos 3 tipos de Haki pode ser porque talvez ele possuísse isso. Mas assim, também vale mencionar que esse prenúncio dos 3 tipos de Haki não está no mangá. É uma cena filler. Mas meus amigos, pode ser que ali já se valeram de alguns conceitos iniciais do Haki do Oda na época. E talvez o diretor do anime já estivesse ciente de alguns pontos futuros da trama. E assim, convenhamos que utilizar esse jeito de fala para nomear os 3 tipos de Haki e ser um mero acaso, eu não acredito, tá? Eu acho realmente que o Oda passou mais ou menos ali o que seria esses poderes e o diretor do anime ele pegou. E o que eu acho que reforça bem isso é que isso aqui acho que poucos fãs conhecem, mas tem um romance de Logital, muito antigo, né? Que foi lançado especificamente durante o arco de Drum pelo anime. E esse romance de Logital, ele foi feito a partir de ideias descartadas do próprio Oda. Inclusive, originalmente, o Luffy ele conheceria uma cartomante em Logital que lhe diria algo como ele nasceu para ser um rei. Então assim, já é um conceito do soberano do mar, de Joy Boy, mas também um conceito inicial de quem nasce com o Haki do rei. E isso então provavelmente já existia originalmente desde Logital. Lembrem que o Oda ele queria que o One Piece fosse curto. O One Piece ia terminar um pouco depois de Arabasta. Então os Hakis já estavam nos seus conceitos iniciais ali, pelo menos em rascunhos. E o Dr. Hiruluki, sendo um pirata insano da velha geração,
Sim, poderiam ser rascunhos originais do Oda, não dá pra descartar isso. Sabemos que o Rox ele foi derrotado em God Valley e a sua morte foi confirmada. Talvez pelo confronto em God Valley, mas e se sua morte ocorreu simplesmente porque ele foi esquecido, apagado? E daí essa frase icônica de Hiruluki. Em termos de linha temporal, quando o Hiruluki morreu ele tinha 68 anos. God Valley foi há 38 anos atrás, então o doutor teria exatamente 40 anos. Todo fã hardcore de One Piece sabe que é a idade do auge de força dos personagens de One Piece. Inclusive seria a mesma idade de feras como o Garp e o Roger em God Valley. Isso poderia explicar como a doutora Kureha também sabia sobre o D e como ele era perigoso. Inclusive o nome do Roger, que não era Gold Roger, e estavam chamando ele de Gold, lembram? Nos jornais? E ela já sabia, ela foi a primeira pessoa a mencionar sobre os D. Será que não foi Hiruluki que contou a ela sobre isso? Outra curiosidade, a primeira ilha que sabemos que o Barba Negra atacou após obter a Yami Yami no Mi é a ilha de Drum, como eu já mencionei. Só que ele provavelmente estava no Novo Mundo quando teve essa fruta. A jornada é muito longa para ir lá. Então é a primeira vez que ouvimos falar do Barba Negra nessa ilha. E ele não levou nenhum médico. Talvez ele estivesse realmente procurando algo que o Dr. Hiruluki ou Zebek deixou para trás antes de morrer. Talvez a flor de cerejeira do tamanho de uma montanha que ele... Já sabemos que não tinha em God Valley nada disso, né? Pelo menos a gente não viu nada disso lá. Mas será que não foi um ataque combinado de Ryu ou do Garp do Roger? Porque em Wano, quando o Luffy usava Ryu, sempre víamos flores de cerejeira. E levando em conta que a doutora Kureha o considerava um charlatão por mais de um motivo, além de ser um médico muito ruim com uma identidade falsa talvez, podemos considerar que o Rox não era mais o nome que ele utilizava. E ele elaborou um novo nome como Hiruluki e começou sua nova vida sem sucesso como médico. Ele matou o velho Rox porque o velho Rox era mau e ele queria se tornar uma pessoa melhor no crepúsculo da sua vida. Acho que seria até poético, né? Porque quando você acha que as pessoas morrem, quando são atingidas no coração por uma bala de pistola? Obviamente que não. Quando são devastadas por uma doença incurável? Não. Quando tomam uma sopa feita de cogumelos venenosos? Também não. Elas morrem quando são esquecidas. Assim, é uma teoria muito baseada em visuais, né? O cabelo do Dr. Hiruluki, muito parecido com o do Rox. Só deu uma penteada, passou um gelzinho ali. A roupinha com umas rochas desenhadas na calça. Só que o fato da linha temporal casar perfeitamente... Eu acredito que o doutor ele esteve em God Valley e era um dos piratas Rox, porque essa tripulação era muito lendária. Temos outros personagens que podem ter participado dessa tripulação. A gente sempre foca ali Kaido, Big Mom, Chique, aquelas velhas lendas. Mas o Dr. Hiruluki, na minha opinião, pelo menos da tripulação ele era. Ele era o Rox e Zebek? Eu acho que não, tá galera? Sinceramente, apesar de ter ser muito legal. Pô, o cara tinha o Apo lá, ele poderia ter regaçado todo mundo na ilha. Não dá, né? E você vê o Zebek que esfaqueou um Loki criança mudar assim do nada, é meio estranho. Como é que o Oda explicaria isso daí? Tudo bem que adicionaria um fundo bem legal pro Chopper, tá? Mas eu ainda prefiro acreditar que Rox não morreu, que ele tá vivo, que ele vai voltar nessa era aqui, vai tocar o terror, vai tocar o caos junto com o Barba Negra. Quem sabe não é Musama disfarçado, né? Mas o que você acha dessa teoria? Você gosta da ideia de Hiruluki ser Rox de Zebek? Pra mim essas teorias é tipo aquela do Aokiji ser filho do Brook porque eles têm o cabelo parecido. Essa é boa, eu vou trazer esse vídeo aí também. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa a sua opinião aqui sobre qual a ideia disso. Ele é mesmo? Será? Bom, coloca aí, quero saber o que vocês pensam. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!